O tema da mensagem de hoje é: a vida do discipulado não é a nossa vida. Legal essa mensagem, né? Tá bem criativo. Eu tentei brincar com vida e morte, mas não ficou legal não. Ficou meio estranho. Então eu deixei: a vida do discipulado não é a nossa vida. Vamos para Mateus, capítulo 16. O Micael quer adorar essa pregação, que não vai precisar ficar trocando de versículo, de capítulo. A gente vai ficar só no mensagem toda. Mateus 16, versículos 24 ao 28. Mateus 16, 24 ao 28, achou? Então vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois quem adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vir em seu reino. Amém? A gente tem falado durante essa série sobre o discipulado, da forma como ele é, né? Não da forma que nos ensinaram. Pelo menos na minha vida, na minha pouco tempo de vida, sempre ensinaram para mim que discipulado era uma revistinha no final de semana, né? Que era você aprender, tipo, tinha muita semelhança, discipulado e escola bíblica, discipulado e sendo que não tem nada a ver, mano. Tipo assim, até tem, mas é, sei lá, 1% do que discipulado significa. Discipulado, na verdade, é vida com Deus, é uma caminhada com Deus. E isso é prático. Isso não pode ser resumido a uma mera teoria. Isso não pode ser resumido a um mero discurso, sabe? Um mero curso que você aprende em 3 semestres, 2 anos. Discipulado é vida com Deus. Eu não tenho como ensinar discipulado para alguém sem que eu tenha passado pelo discipulado. Eu não tenho como dizer para alguém que Jesus é bom sendo que eu não experimentei a bondade de Jesus na minha vida. Eu não tenho como dizer para as pessoas que Jesus salva sendo que eu não fui salvo por ele. Então o discipulado é isso. O discipulado é quando eu entendo quem está na minha frente, quem está me conduzindo, e através disso, através dessa confiança que eu tenho em quem está me seguindo, eu ministro isso para as pessoas. Então Jesus deixa explícito no versículo 24: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, existe aí um porém para seguir Jesus, né? Um porém para acompanhar Jesus, que é o famoso renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. Então seguir a Jesus significa a renunciar a nós mesmos. O que isso engloba? O que isso significa? Negar a si mesmo significa uma série de coisas que a gente aprende durante a nossa vida. Por exemplo, a gente quando é criança, a gente tem um sonho de um emprego, né? De uma profissão, por exemplo. A gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a vida não era como na infância, como nos desenhos e tal, como nos filmes. A coisa vai começando a se estreitar. Até o dia que a gente conhece Jesus, né? Quando a gente conhece Jesus, a gente continua projetando coisas para nossa vida. Não estou dizendo que é errado projetar coisas para nossa vida, só que pode se tornar algo errado, sabe? Eu sempre costumo falar isso, pessoal. O pessoal chega pra mim e fala: é pecado fazer tatuagem? Eu falei: mano, não, mas pode ser, entendeu? É pecado beber? Não, mas pode ser. Então, tipo assim, na verdade, tudo que a gente faz, até por exemplo, é pecado ir à igreja? Não, mas pode ser. Tudo que a gente vai fazer pode se tornar um pecado, por conta da vaidade, né? Nem o próprio profeta diz lá em Eclesiastes: tudo é vaidade. E por conta de outra série de coisas. Então, quando a gente faz planos pensando justamente no nosso bem-estar, na nossa vida como pessoas autônomas, eu acho que esse que é o ponto.
pensar na nossa vida como pessoas autônomas, sabe? Como pessoas que não têm senhor, como pessoas que não conseguem fazer nada, que só fazem tudo porque pertencem a si mesmo. Tem uma passagem legal, interessante, que acontece com os discípulos. Ah, acho que é Pedro, não lembro, que fala para Jesus: para onde iremos, né? Só o Senhor tem o caminho na vida eterna. Então, o caminho do discipulado, o ponto máximo do discipulado é você chegar a esse nível. É quando você olha para Jesus e fala: Jesus, eu não sei para onde ir, se o Senhor não me nortear. Eu não sei que rumo tomar se o Senhor não me nortear. E há um equívoco nesse ponto, porque tem pessoas que dizem servir a Deus, mas eles não abrem mão dos seus pressupostos, não abrem mão dos seus sonhos, não abrem mão dos seus projetos. E, e Cristo, mano, a caminhada com Deus é o caminho que mais frustra sonhos. Então não tem como você dizer, e mais uma vez eu repito, não é que seja errado sonhar, não é que seja errado planejar, só que o problema é quando você quer passar por cima de quem você serve, sabe? Vamos dar o exemplo dos escravos antigamente. Um escravo poderia sonhar em ser liberto um dia, poderia sonhar em ser até dono de empresa e tal, mas ele não podia fazer aquilo porque ele era escravo do seu senhor. Nós não somos escravos de ninguém, mas nós somos servos de Deus. Então, como servos, nós temos que fazer aquilo que Deus nos orienta. E outra coisa, se não for dessa forma, a gente não vai saber guiar a nossa vida. É o próprio Jesus que fala. Ele fala no versículo 25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Entendeu? Então não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não tá brincando. Tipo, ele não tá fazendo uma analogia. Não é uma poesia pra ficar bonito. Não. É a mais pura verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. O outro caminho que existe é o nosso caminho. É o caminho que leva pra perdição. É o caminho que leva pra ruindade. É o caminho que leva pra maldade. E esse equívoco que acontece muito com pessoas hoje em dia é de colocar planos dela nas mãos de Deus. Então vê muito isso acontecer, né? Eu escuto muito desse pessoal daqui. Onde é que tá errado isso aí, Jonathan? Calma. Eu vou explicar. Você pode ter um projeto de vida. Inclusive, quando chegar janeiro de 2020, você pode pegar o caderninho, fazer metas a curto prazo, tal, objetivos. Você pode fazer isso. Isso não é errado. O problema é o tempo que você vai se dedicar naquilo, o tanto que você vai investir naquilo e por que você vai fazer aquilo. Faça essas 3 perguntas básicas. E aí você vai chegar à conclusão de que se aquilo realmente é um plano de Deus para você. Porque tem pessoas que vão passar por cima disso para realizar os seus próprios sonhos. E vão se frustrar? Vão, pra caramba. Vão colocar a culpa em Deus? Vão, pra caramba. Vão dizer que é o inimigo que não deixa? Vão pra caramba. Vão colocar a culpa dos irmãos, dizendo que é inveja dos outros? Vão pra caramba. Só que elas não se tocam, que tem coisas que não é projeto de Deus para a vida delas. Tem coisas que não é que Deus quer. Ela vai tentar a vida toda ser aquilo e não vai conseguir sair dali. Tem coisas que da minha vida que Deus não permite. E tipo, tem pessoas, a voz do inimigo que chega pra mim e fala: Jonathan, tu merece isso, tu deveria ter isso, pá. Mas eu sei que Deus nunca vai me entregar isso. Porque talvez se ele entregar isso no meu coração, vai subir uma vaidade, vai subir um ego, vai subir um orgulho. Isso sempre acontece, todos os domingos. Pega aí. Parou? Então vai. Precisa disso tudo pra mensagem. Então, tem coisas que Deus não vai entregar justamente porque Ele conhece o nosso coração. Eles são do nosso coração, que nem diz a musiquinha lá da Aline Barros, né? Sonda-me e usa-me. Então, existe uma linha tênue nisso aí. Quando a gente tem que entender o que é plano de Deus, o que é projeto de Deus e o que é o nosso projeto, que é nossas expectativas. E por que eu falo que a vida discipulado não é a nossa vida? Porque uma vez entregues a Jesus, é Ele quem cuida, é Ele quem rege a nossa vida. O pior problema, mano, da gente se... Eu acho isso, né? Posso até estar errado. A pior dificuldade das pessoas se manterem em Cristo é esse.
é não se entregarem totalmente a ele, sabe? É querer estar assim, ó, metade com ele e metade sem ele, sabe? Metade pertence a ele e metade pertence a mim mesmo. Ou então metade pertence ao meu namorado, ao meu marido, aos meus filhos. Deus não quer isso. Ele não precisa de metade sua, sabe? Ele não precisa nem de você, na verdade. Então, ou você vai se entregar o dia inteiro para ele, né? E ele vai cuidar de você, do seu marido, da sua casa, de tudo. Ou você não se entrega. Não tem como, entendeu? Você pode fazer isso com qualquer... Ninguém vai aceitar, principalmente Deus. Tipo, você é contratado para um emprego, aí você fala, ó, só posso ficar aqui 2 horas. As outras 6 horas de trabalho eu não posso cumprir. O cara não vai aceitar nunca. Não, eu quero aqui você integralmente, é 8 horas de trabalho. Eu vou te pagar um salário, eu vou te pagar metade de um salário. Então, essa linha tênue, ela acontece muito porque a gente não quer pertencer totalmente a Jesus. Porque pertencer totalmente a Jesus é um incômodo ao nosso ego. É um incômodo a tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente projetou, tudo aquilo que a gente espera de um futuro, sabe? E o que as pessoas fazem hoje em dia? As pessoas criaram, né, a teologia da prosperidade e outras tantas teologias aí, teologia da autoajuda, enfim. As pessoas querem que os seus sonhos, primeiramente, tenham base bíblica, que eu acho ridículo isso, né? Elas pegam um sonho, aí colocam um texto isolado da Bíblia e falam, olha, viu como Jesus quer que você prospere, pai e tal. E acaba que frustrando mais as pessoas ainda, porque a gente sabe que a vida real não é como a vida que as pessoas oferecem pra gente. Tu já viu, alguém da Inove já te convidou para participar da Inove? Ou é da Herbalife, esse pessoal? Eles não oferecem uma coisa gigantesca pra gente? Ó, se você vender isso aqui, daqui a 5 meses você já vai subir, sabe? Você vai ter um carro, aí mostra aquelas pessoas que tem carro e moto e o caramba, é sucesso de independência financeira. Eu falei, mano, todos os meus amigos que trabalham com isso pegam busão, mano. Todos os meus amigos que trabalham com isso, chega o final do mês e tá sem dinheiro. Então não é isso que vocês estão me oferecendo, sabe? Não é isso. Aí um amigo meu, ele ficou até chateado. Não sei se ele ficou chateado ou se ele entendeu, mas ele me chamava direto pra esse tipo de palestra, me chamava direto pra trabalhar com ele, né? E eu sempre recusava. E eu falei, mano, não é pra mim isso aí, sabe? Tipo assim, eu queria ser educado com o cara, ele é meu amigo, pô. Aí ele falou, tá bom, mano, não vou mais chamar pra isso não. Aí, tá bom, mano, beleza. Mas você vai ser o meu cliente fiel. Eu falei, não, claro, comprar produto seu eu compro. Para trabalhar com você, não tem como. Então as pessoas elas vão fazer isso. Elas vão trazer esse mundo de conto de fadas para dentro da igreja. Elas querem oferecer para as pessoas uma vida que dá certo, uma vida que vai dar certo. E eu tenho que frustrar as pessoas quando as pessoas vierem pra cá. Uma vida cristã é uma vida que vai dar muito errado, mano. Se não for de um lado, vai dar de outro. Mas as pessoas não vão te respeitar da forma que você quer. Respeito. As pessoas não vão te prestigiar da forma que você quer. Você sempre vai ser o cristão, o crentezinho da Herbalife, o crentezinho da Inove, o crentezinho da TV. Você sempre vai ser visto dessa forma. Então a vida no discipulado não é para eu ter prestígio. Nem Cristo teve prestígio com a sua própria vida aqui. A vida no discipulado não é para ter prestígio. A vida no discipulado é eu entender que a minha vida ela não faz sentido se ela não for entregue a Jesus. A minha vida ela só faz sentido se ela for entregue a Deus. A minha vida ela só tem um rumo, ela só tem um efeito, ela só tem um significado se ela pertencer a Jesus. Se ela não pertencer a Jesus, ela vai ser mais um corpo perambulando, sabe? Tem pessoas que se chocam quando a gente fala isso, esse tipo de coisa. Não, então não quer dizer que só os cristãos que são isso. Eu falei, mano, isso não é privilégio. Não é privilégio falar isso. Isso deveria nos humilhar de certa forma, porque, tipo assim, a gente é tão inútil que a gente precisa que Deus comande a nossa própria vida, sabe? Ou seja, a nossa vida, nem nossa vida nos pertence. Então a gente tem que entregar para quem sabe cuidar. Sei lá, se eu te dou uma máquina muito difícil de operar, não te dou um manual de instrução nem nada, tu vai conseguir operar? Não vai. Então a nossa vida, mesmo com todo o manual que a gente tem, que é a Bíblia, a nossa vida é muito complexa, é muito cheia de detalhes, né? E cada cabeça é uma cabeça, pensa diferente. Enfim, vou pular o próximo ponto. Ainda no versículo 24, eu leio essa parte aí, se alguém quiser. Se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O significado de tomar a cruz. Tomar a cruz é carregar todos os nossos dilemas e projetos. Carregar a cruz é carregar todas as nossas dificuldades. Cruz tem um significado pesado, né? Em toda a história judaica, a gente sabe que cruz não significa coisa boa. Então, cruz é algo ruim. Então, quando você diz que está carregando uma cruz, você está carregando algo bem pesado. Então, algo bem ruim, algo que te leva à morte. A cruz também significa morte, né? Então, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que Jesus quer falar a respeito disso? Ele quer falar, mano, que a gente, ao negar-se, a gente vai tomar... olha o significado disso, ó. Se alguém quiser vir até mim, tem um porém. Qual o porém? Negar a si mesmo. Ou seja, você não tem mais vida. Sabe? Então o que você vai fazer? Como você não tem mais vida, você vai pegar a sua cruz para ir para a morte. Então o significado do discipulado é não ter mais vida, sabe? É ser entregue, como o apóstolo Paulo fala, ao matador todos os dias. É ser entregue à morte todos os dias. Tomar a cruz e seguir. Porque o caminho do discipulado não é um caminho pensado na eternidade. Vamos deixar isso bem claro. Ninguém entra, ninguém serve a Jesus aqui na Terra pensando que a gente vai morrer no outro dia acordar no céu. Não. A vida no discipulado é para louvar a Deus, servir a Deus, dar glórias a Ele, agradecer por tudo que Ele nos fez, pregar o Evangelho para as pessoas, ajudar as pessoas no máximo que a gente puder, nos dedicar ao trabalho, à esposa, ao marido, à casa, enfim, à sociedade no geral, e morrer, cumprir nosso papel na Terra, entendeu? Esse é o caminho, esse é o caminho. Então, quando a gente serve a Jesus, a gente tem que esquecer que a gente teve uma vida lá fora, né? Por isso que as pessoas, quando se convertem, né, em igrejas pentecostais, eles costumam falar isso. Ó, Jesus jogou o teu passado no mar do esquecimento, pai e tal. E isso deve acontecer com a gente, realmente. A gente deve esquecer que um dia a gente sonhou em ser empresário, a gente deve esquecer que um dia a gente pensou em ser o que a gente pensava. Agora Deus vai nos dar um caminho, Deus vai nos nortear. E parece tão complicado para muita gente, essa coisa de nortear, essa coisa de pertencer a Deus, que elas acabam que pela ansiedade, ou talvez por não confiar em Deus, que para mim é mais uma desconfiança de Deus do que mesmo uma ansiedade, elas acabam que tomando decisões sozinhas, né? Que se frustram. Eu não estou dizendo que você nunca vai ser frustrado, né? Muito pelo contrário, estou dizendo que você vai ser frustrado. Só que tem coisas que Deus ele vai permitir que aconteça com você para você aprender algo. Mano, quando você entrega a sua vida para Deus, nada acontece por acaso. É como um pai, por exemplo, que deixa o filho tropeçar só para ele aprender a obedecer o pai, né? Ó, eu falei para você não ir, você foi, tropeçou, agora tá chorando aí e caiu. Aí depois o pai vai lá e abraça o filho, né? Consola o filho. Mesma coisa a Deus, ele vai permitir que certas coisas aconteçam com a gente pra gente aprender, olha, esse caminho aí, ó, não era para ter ido, não vá mais. Não é para ir não é para ir por aí, é para ir por aqui, né? E tem coisas que a nossa pecaminosidade vai afetando o nosso coração, vai dizendo pra gente que, ó, faz, só pra, é a voz da serpente, né? Não vai te fazer mal, não, faz, pá. Aí Deus pega e solta a rédea, vai, faz. Aí você faz e dá ruim, né? E dá ruim. Que nem aquelas pessoas que bebem além da conta e fazem uma merda e dizem, nunca mais vou beber na vida, sabe? E no outro final de semana tá bebendo de novo. Porque uma vida entregue a Cristo é uma vida que depende unicamente dele. Então, ele está no controle de tudo. Isso deveria ser confortável pra gente, mano. A gente não tem um trabalho de fazer tudo por nós. A gente tem um trabalho somente de cuidar do que foi entregue pra nós. Se for pensar de forma bem amorosa, incisiva nesse assunto, a gente só cuida das coisas. A gente não tem um trabalho de conquistar as coisas. Por exemplo, eu não tenho um trabalho, ou ao menos eu não penso assim, de conseguir um emprego. Não, Deus me possibilita ter um emprego.
É tudo que eu faço na minha vida, eu penso dessa forma. Eu não tenho um trabalho de buscar o alimento, não. Deus possibilita ter o alimento. Eu não tenho um trabalho de, sei lá, ir atrás de me formar. Não, Deus impossibilita estudar para me formar. É tudo assim, sabe? Tipo, a gente não tem um trabalho de como as pessoas lá fora têm. Né? As pessoas têm que fazer muito. Tipo assim, eu vou fazer uma metáfora assim, talvez tu não entenda, mas eu vou fazer. Tu já ouviu falar no Messi e no Cristiano Ronaldo, né? São os dois caras mais picões do futebol. Ah, todo mundo fica aquela guerrinha, né? Ah, o Messi é melhor que o Ronaldo, pai e tal. Pra mim os dois são gênios. Só que é uma diferença latente entre os dois. Qual é a diferença? O Messi, ele nasceu com futebol no pé. Tipo assim, ele nasceu pra fazer aquilo. Ele faz aquilo ali brincando, sorrindo, entendeu? Ele é gênio mesmo. Tipo, autodidata. Ele não precisa estudar, ele só chega e joga. Ele nunca fica acima do peso, nunca se machuca. O homem é impecável. O Cristiano Ronaldo não, ele trabalhou muito, ele trabalha muito, ele se dedica muito para ser o que ele é. E ele consegue chegar no nível do Messi, mas com muito esforço, muito trabalho. Essa é a diferença para quem serve a Deus. Que eu não tô falando que o Messi serve e o Cristiano Ronaldo serve, eu tô falando, dando um exemplo. A gente não precisa desse esforço todo, a gente não precisa desse trabalho. Tem até um hinozinho antigo, não sei se tu já ouviu, que é... eu esqueci, mas tem uma parte que fala: o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é só descansar em mim. É muito lindo, mano, isso. Tipo assim, todo trabalho pertence a Deus. Todo trabalho. E o nosso trabalho é somente pertencer a Ele. É descansar nele. E isso, além de ser real, é histórico. Você vê no Éden. Deus trabalhando, sabe? Criando a terra no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, para entregar pro homem, para entregar para Deus. Agora, cuide. Desde o princípio é assim, a gente cuida das coisas, sabe? A gente zela das coisas. A gente não tem uma vida porque a vida é nossa. Não, a gente tem uma vida para cuidar dela. Quando eu não cuido da minha própria vida, eu tô sendo irresponsável, sabe? Eu tô pegando e falando: Deus, essa vida que tu me deu, muito obrigado, mas eu vou fazer dela o que eu bem entender. Só que não é sua. Não é sua. É como se você trabalha para uma frota de táxi, por exemplo, o táxi não é seu, você não pode fazer o que você quiser com ele. Entendeu? Você realmente trabalha com ele. Então Deus entregou a vida nas nossas mãos para a gente cuidar. E ele pede que a gente abra mão dessa vida para viver a vida dele, para viver o que ele quer para nós, o propósito dele para nós. E isso aqui também é um pano para manga, né, dos arminianos que dizem que a gente tem um livre-arbítrio e a gente se salva. Só que não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. A prova de que não tem nada a ver, tipo assim, Jesus ele coloca uma condição para quem quer seguir a ele, né? E no versículo 25 ele deixa claro: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então ele já está dizendo que não tem como você salvar. Então se não tem como você salvar, então não adianta. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então não tem como você se dedicar, se esforçar para se salvar, que não vai dar certo. É o versículo 25, lê aí, Cris. Só até o perderá. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Então, Jesus deixa claro que é impossível tentar salvar nossas vidas. O que acontece com muita gente, mano, é essa insistência, sabe? De querer salvar a própria vida, a própria família, o próprio casamento, os próprios filhos, enfim, tudo. A gente percebe uma infinidade de pais cristãos com filhos rebeldes, né? Ou o contrário, filhos cristãos e pais rebeldes. Que hoje também tá assim, conheço vários. A gente conhece vários, tipo, o marido é cristão e a mulher é adúltera. Perdão, foi bem baixista esse comentário. Mas já pra ficar igual, a mulher é cristão e o homem é adúltero. Pronto. E por que acontece isso, mano? Se a própria Bíblia fala que, ó, crê em mim que será salvo tu e a tua casa. Se bem que essa não é uma promessa pra nós, tá? Essa é uma promessa somente pra aquela pessoa que eles falou. Mas enfim, vamos... É porque o pessoal pensa que é pra todo mundo, né? Mas enfim. Mas Jesus não fala que a gente vai ser salvo, pai e tal, que a nossa família... É exatamente por isso, mano. Porque a gente entrega a nossa vida pra Deus, mas as coisas que estão ao nosso cuidado a gente não entrega. Ó, Deus, a minha vida tá aqui, ó, pra ti. Mas o meu carro não toca não, tá? Deixa o carro comigo, deixa o meu emprego comigo também.
deixa tudo comigo. Igual Leva só casamento. isso. Leva só a minha vida. E Jesus não tá. E aí a gente vive pensando que a gente serve a Deus. A gente vive pensando que a gente serve a Deus. Ah, eu vou pra igreja, eu dou o dízimo, pai e tal. E Jesus, ó, nem conheço. A parte de mim. Nunca te conheci. Porque a gente não serve a Deus. A gente entregou uma parte do que a gente imagina ser suficiente. Sabe? A gente entregou uma parte do que a gente imagina que é a nossa vida. E não é. A nossa vida é tudo aquilo que está ao nosso controle. Tudo aquilo que nos pertence. Então, por que eu não me frustrei quando eu saí, quando eu fui demitido? Porque eu sabia que quem tinha me entregado e quem me tirou de lá. É assim que deve ser com a gente em todos os sentidos da nossa vida. Jonathan, mas tu tá gripado, tu tá ruim, tu tá com febre. Foi Deus, mano. Deus que possibilitou isso. Não entendo o porquê. Esse é o sentido também. Tipo assim, a gente quer. Por que Deus fez isso? Aí as pessoas começam, olha, Deus me revelou que isso aí é pra você. Não, gente, não tem isso. Não entendo, eu não entendo. Tipo, não cabe a mim entender. Não entendo por que não deve, que não é pra ser. Mas não cabe a mim entender, só cabe a mim aceitar e entender que ele tá no controle. Se ele tá no controle, eu tô suave, sabe? Eu tô tranquilo. Se ele tá no controle, isso me dá paz. E é isso que Deus quer que a gente tenha, paz. Paz ao dormir, paz ao levantar, paz ao olhar para as pessoas de, de cabeça erguida. Lá em Provérbios fala isso. Não dever ninguém, é paz em todos os sentidos. Paz de espírito. É paz em saber que ninguém vai vir lhe cobrar à noite, porque você não deve ninguém, você tá bem com todo mundo. Então essa paz que Deus ele quer para nós. E a gente às vezes ignora, porque a gente não quer isso. Ou a gente não quer somente isso. A gente quer uma infinidade de coisas. E a gente quer entender as coisas, né? Por isso que eu amo aquela música do Thales mesmo, sem entender. Eu confio em ti. Aquela música é muito linda. Para todos os momentos que eu tô pensativo, eu sempre escuto aquela música. Porque é exatamente isso, a gente não precisa entender, só precisa aceitar e saber que ele está no controle. Isso vai nos dar paz, independente do momento da nossa vida. E agora continua aí, mais quem perder a vida. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, vida cristã ela significa perder a vida para encontrá-la em Cristo. Esse paralelo que Jesus faz é genial. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Ou seja, ele já esclarece que é impossível. É impossível, a gente não tem forças. Mas se a gente perder, a gente vai encontrar. Olha que paradoxo, né? É bem paradoxal. Evangelho é isso. Evangelho é a gente entender que quando a gente perde, a gente ganha. Quando a gente ganha, a gente perde. E a gente não sabe como essa coisa funciona. A gente não sabe. Mas a gente sabe que é assim. É a mesma coisa da soberania de Deus e responsabilidade humana. A gente não sabe como essas coisas se alinham. Mas é assim. E a gente não vai entender. A gente só entende que a gente pertence a Ele. Então, se a gente pertence a Ele, esse estímulo de pertencimento, ele deve afetar todas as áreas da nossa vida. A gente deve ter o coração sincero, entregue a Deus, de forma que Ele perceba e Ele entenda que tudo que Ele for fazer, a gente não vai puxar a rédea, sabe? Ou a gente não vai xingá-lo por conta disso. Ou a gente não vai se desesperar, a gente não vai cair no erro. E uma vez uma vida entregue para Deus, as coisas elas vão fazer sentido. Elas só não fazem sentido quando eu prendo algumas coisas, sabe? Eu libero algumas coisas para Deus e outras não. Elas realmente não fazem sentido. Elas realmente não fazem sentido. E salvar a nossa própria vida significa o quê? Significa buscar um sucesso pessoal, né? Uma realização pessoal. E é algo que não vai nos dar muita coisa. Porque, por exemplo, a gente costuma ver muitas pessoas falarem isso. Que adianta ter muito dinheiro, sei o que, mas não é feliz, pai e tal, vai morrer, vai pro caixão do mesmo jeito, pai e tal. Só que todo mundo queria ter o que o cara tem, né? Todo mundo queria ter dinheiro que o cara tem, todo mundo quer, porque todo mundo fala isso porque não tem, né?
Mas se tivesse, talvez estaria do mesmo jeito que o cara. Então, por isso que Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, ele tem um Deus, que é o dinheiro, né? O rico ele tem um apego ao dinheiro. Se não ao dinheiro, mas às coisas que o dinheiro pode comprar. E por isso que é muito mais proveitoso, é muito mais tranquilo eu entender que é Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá forças, é Deus quem me dá condições de ter as coisas que eu tenho, e não eu mesmo, não pelos meus esforços. E isso acontece, mano, porque a gente foi ensinado assim, a gente é ensinado assim. A gente é ensinado desde pequeno que a gente precisa estudar muito para ser alguém na vida, sabe? Essa pedagogia que nos é ensinada já bota uma pressão na gente desde cedo, né? Precisa estudar, precisa alguém na vida. Aí pega um exemplo bem clássico, assim, de um tio nosso, pedreiro. Olha, não seja igual ao seu tio, trabalha no sol o dia inteiro, pai e tal, para ganhar um salário mínimo. Seja que nem sua mãe, faz faxina nas casas aí e tal, aguenta humilhação, pá, para ganhar uma mixaria. Então essa pedagogia que nos é ensinada desde cedo já nos aponta para ser alguém. Quando a gente chega na adolescência, na faculdade, a gente se sente alguém. Ah, agora eu sou alguém, tenho amigos, faço pessoas me respeitam, enfim. Aí eu construo uma família, tenho um filho, pá. Agora eu não sou mais só alguém, como eu tenho um prestígio, sabe? Sou chamado de patrão no meu trabalho, sou reconhecido na rua, enfim. E isso, mano, vai dificultando que a gente tenha a humildade de entregar nossa vida para Cristo, sabe? É um probleminha raiz que vai acarretar numa série de outros problemas, sabe? É um probleminha raiz que vai que vai acarretar em outros mil problemas. E o que significa perder a vida por causa de Jesus? É perder o controle da nossa vida, entregar o controle da nossa vida para Jesus, para que Ele cuide. E isso significa fechar os olhos para tudo que eu tenho, sabe? Tipo assim, tá aí Jesus, chave do meu carro, tá aí meu emprego, tá aí minha família. Eu só quero agora cuidar, eu não quero mais ter o controle. Quero que o Senhor tenha o controle. Se for pro Senhor tirar alguma coisa, que tire. Se for pra... Mano, um exemplo muito lindo, e ó, eu coloquei até na nossa próxima série, foi de Abraão, quando Deus pede o filho dele, né? Pede Isaac. E ele, eu imagino que, tipo assim, no texto não mostra, mas Abraão não fez sorrindo aquilo, né? Ele não fez feliz, ele estava muito triste. Mas em momento algum ele questionou sequer. Em momento algum você vê Abraão perguntando, mas por que Deus? Não, ele simplesmente obedece. Eu quero chegar a esse nível, mano, de Abraão, sabe? Esse nível é você entender que a coisa mais simples da sua vida e a coisa mais trágica é ele que está no controle, sabe? A nossa dificuldade é querer racionalizar isso, a nossa dificuldade é querer interpretar isso, né? Nossa dificuldade é querer, 5 mais 5 é 10, 10 é o número da completude, mais 19, que é o número da, sabe? É querer explicar coisas que não é para serem entendidas, é para serem aceitas, sabe? Quando uma mãe dá uma bronca no filho por algo que ele não entende, ele não vai ficar questionando, ele só vai, minha mãe disse que não é bom fazer, então não vou fazer. Então a gente não deve ficar questionando coisas que só pertencem a Deus. Se a gente entregou nossa vida a Ele, então não tem que ficar pedindo relatório. É Ele. É Ele quem cuida. É Ele quem sabe. Então vida cristã significa isso. Perder a própria vida para viver de Cristo. Perder a própria vida vai te trazer uma série de dificuldades e de problemas que inicialmente vão te parecer confusos, que inicialmente vão te parecer impossíveis. Deixa eu tentar explicar. A gente tem uma dificuldade de ter um devocional, por exemplo, dificuldade de ler Bíblia, dificuldade de orar, dificuldade de vir
para adoração livre, enfim. Dificuldade de pregar para alguém. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente entende que a gente é pecador, que a gente não tem controle de nada, isso dificulta mais ainda. Porque a gente ainda vai continuar com aquele velho homem, com aquele velho instinto de querer ter o controle das coisas. Então o que a gente vai fazer? Eu vou orar mais tarde. Eu vou ler a Bíblia depois. Não precisa ser agora. Eu prego outro dia para essa pessoa. Sabe? Não precisa pregar agora. Deus ele não precisa de mim, então ele vai usar outra pessoa para pregar para essa pessoa. Não vou arrumar a casa agora. Vou arrumar a casa depois. É uma espécie Não, e tem outra coisa que é pior. Eu não vou arrumar a casa porque eu vou ler a Bíblia. Sabe? Eu não lavei a louça porque eu estava orando. Não. Deus não quer isso de você. Deus ele quer que você seja flexível. Ele pede flexibilidade de você. A mesma Bíblia que fala que você vai perder a sua vida para encontrá-la em Cristo é a Bíblia que fala que há tempo para tudo. É a mesma Bíblia que fala isso. Então há tempo para tudo. Então flexibilizar isso é entender que existem responsabilidades que Deus entregou nas minhas mãos para eu cuidar. Então eu preciso cuidar muito bem daquilo. Eu não tenho mais o controle de nada, mas isso é bom para mim. Porque ter o controle e cuidar das coisas é muito pior. Eu tava até conversando com o meu instrutor um dia desse. A gente tava falando, né, sobre esse negócio de trabalho, porque o objetivo de todo mundo é trabalhar pra si mesmo, não depender dos outros e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, mano, mas você já parou pra pensar que trabalhar pra você mesmo é um trabalho? Tipo assim, você vai trabalhar, mano. Tipo assim, a impressão que dá quando vocês falam isso é que vocês não vão mais precisar trabalhar. E aí é pior, porque, por exemplo, tu trabalhando pros outros, tipo assim, tu como instrutor, tendo aluno ou não, tu vai receber teu salário. Agora tu trabalhando pra tu mesmo, tu vai ter que produzir pra ter dinheiro. Se tu não produzir, mano, tu vai ter que abrir mão por alguns meses em salário até que teu emprego renda de fato. Tu vai pagar funcionário, tu vai ter dor de cabeça com funcionário, tu vai ter dor de cabeça com CNPJ, vai ter funcionário que vai te colocar na justiça. Então, já parou pra pensar? Trabalhar pra si mesmo pode até ser bom, mas é trabalho, entendeu? Então a gente às vezes camufla as coisas, né? A gente quer passar borracha por cima das coisas, né? A gente fala, coloca uma coisinha, fala, trabalhar pra si mesmo é muito bom, só que você esqueceu que ainda é um trabalho, né? É trabalho, mano. Então, como todo trabalho exige que um trabalho precisa. Então, você entendeu que você entregou sua vida para Jesus, mas você precisa cuidar da sua vida? Então, é cuidado. Você tem que cuidar das coisas, você tem que cuidar da sua faculdade, cuidar da sua vida, da sua rotina, da sua família. Você tem que cuidar de tudo que está entregue nas suas mãos. Nada mudou. O que mudou é que você não tem mais o controle, você não tem mais o poder de decidir tudo. Você só vai somente ser guiado. E isso é muito melhor. Isso é muito mais prazeroso para você. Leu 26 aí, Cris. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Então o mundo inteiro ele não é suficiente para comprar nossa vida. Quando as pessoas dizem que dinheiro não compra felicidade, pode até comprar, mas a vida não. A vida, nesse sentido, ela é no sentido geral, né? Ela engloba tudo. Vida é tudo. É sentimento, é emoções. Vida é o prazer de estar ali. Então, é outra coisa genial no Evangelho. Você não vem forçado para Jesus. Você não está ali forçado, você não está ali porque te obrigaram. Não, você está ali por puro prazer. Só que foi uma escolha quase que involuntária, né? Você não foi sozinho. Alguém te levou até lá. Alguém te incentivou a ir. Jesus te impulsionou até lá. Então, é uma coisa também que a gente tem que pensar, mano, e ver como isso é genial. É um convite, Jesus faz um convite pra gente, a gente vai perder, sabe? A gente vai perder. A gente vai perder, a gente só tem a perder. Tem coisa que a gente só tem a ganhar, né? No caso. Aqui a gente só tem a perder. Só que perder com Jesus é muito melhor do que ganhar. Porque ganhar sem Jesus é perder, sabe? Na soma.
nessa matemática aí do Evangelho, ganhar sem Jesus é perder. Ele mesmo fala, né? Se você procurar salvar a sua vida, você não vai conseguir. É uma soma que não tem resultado. Ou então, se tem resultado, é zero. Agora, perder com Jesus, entregar para Jesus, é ganhar. É somente ganhar. Então, onde é que entra isso? Onde é que entra os meus ganhos? Porque eu já entendi que eu vou perder muita coisa, eu já entendi que eu vou perder o principal, que é o controle. Deus ele não quer que a gente tenha o controle das coisas porque a gente não sabe, a gente é irresponsável. Então, o que eu tenho a ganhar? Você tem a ganhar muita coisa. Primeiramente, tempo, né? Você tem tempo. Tempo para descansar, tempo para servir, tempo para adorar Ele melhor, servir Ele melhor. Você tem despreocupação, né? Você não precisa mais ficar se preocupando com o que você vai comer amanhã. Você não precisa mais ficar se preocupando com se você vai arrumar um emprego hoje, amanhã não vai. Se as coisas vão dar certo ou não vão. Se o currículo que você mandou você vai ser chamado ou não. Você não tem mais essa preocupação. O que você tem mais a ganhar também? Confiança. Você vai se sentir mais confiante em tudo que você fazer, porque você sabe que ele está no controle. E eu sou assim, mano. Mesmo que alguma coisa me frustre, mesmo que alguma coisa aconteça de uma forma que eu não esperava, eu fico suave. Eu falei, não era pra ser, sabe? Eu não tô dizendo que você não pode, sei lá, ficar triste. É normal, é natural, você tem que ficar triste mesmo. Você é ser humano, né? Você vai ficar triste, você vai... Caraca, mano, deu errado, pá. Mas você não vai se desesperar. Você não vai se gritar, espernear. Você vai passar aquele momento, você vai se ajoelhar e falar, pai, eu não entendo. Eu não entendo, mas eu sei que você tá no controle. Eu sei que não era pra ser hoje. Por mil motivos, porque o mundo não me pertence, o mundo não gira ao meu redor. Talvez não deu certo pra mim por causa do meu irmãozinho lá do lado. Talvez não deu certo pra mim porque outra pessoa precisava ser beneficiada. E eu entendi que a minha vida é tua, então o Senhor que manda. E amém, sabe? É isso. É isso que ele requer de nós. Essa confiança. Eu preciso entender que a minha vida ela não está entregue a um simples porteiro. Minha vida está entregue a Jesus, quem tem o controle de tudo. Amém?